Só existe um Deus real, vivo e verdadeiro. Bíblia na mão, primazia Bíblia. Bíblia em primeiro lugar. Vamos abri-la, por favor, no livro de João, capítulo número 12, versículos 44 a 47. Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga amém. Não, ninguém. Cristo vive, não tem lugar para tristeza. Mesmo no meio das lutas, somos mais que vencedores, em nome de Jesus. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, ou quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Você está percebendo a deidade de Cristo, a divindade de Cristo? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor, aquietar o nosso espírito, o nosso coração, para ouvir o Espírito falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus, chegamos ao momento mais importante deste encontro público cristão, chamado culto evangélico. As portas da igreja, do templo estão abertas. Aqui é um lugar de inclusão, é um lugar onde Deus recebe aqueles que Ele mesmo atrai, para serem cuidados, pastoreados, amados, conduzidos, consolados e confortados, preparados para a vida. Assim, Senhor, revela-te esta noite, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para abençoar vidas, e que no final deste encontro todos digam: eu ouvi a voz de Deus. A minha oração é cheia de fé, em nome de Jesus, e a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. A palavra de Deus é absolutamente necessária para o nosso viver. Mais do que tudo, no meio deste mundo moderno e perdido e sem sentido, não temos outra fonte a não ser a única verdade, o único caminho e a única vida. Não há verdades mais profundas daquelas que são reveladas nas Sagradas Escrituras. A suficiência da Bíblia, vocês sabem, está sob um ataque muito grande do mundo. Muitos pregadores têm sido desastrosos nos altares quando retiram a Bíblia, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, está envelhecida, quando ela é mais atual do que as notícias que estão saindo agora nas mídias sociais. É mais sofisticada, mais perfeita do que qualquer pensamento filosófico desta terra. Então, a Bíblia é o alimento completo para os santos. Nada secular pode substituir a Bíblia Sagrada, pelo menos neste altar. Nada mais pode satisfazer a nossa alma, a necessidade do nosso espírito, a não ser o pão da vida. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu sou pastor, você me conhece, eu tenho um chamado também para ser um professor da Bíblia. Eu sou muito cuidadoso, eu sou profundamente envolvido com as Sagradas Escrituras. Por quê, apóstolo? Porque é a Sagrada Escritura que alimenta, as Sagradas Escrituras que alimentam as ovelhas. É o ensino bíblico que preenche todas as necessidades da nossa vida. E eu tenho que ser um homem preciso e inabalável com esta questão, assim como os senhores bispos e bispas que pregam
no nosso altar. Então, meus amados, eu sou um homem muito convicto, muito claro com aquilo que eu exponho, muito profundo, porque Deus me deu a graça de ser um entendedor da palavra de Deus. Jamais, neste ministério, jamais perderemos a confiança na palavra que é fiel. A palavra de Deus é fiel. Então, se não perdemos confiança, significa que na nossa vida não há espaço para misticismos. Eu quero muito que você entenda isto. Hoje em dia, em muitos ministérios de larga repercussão, o que é emanado do altar, o que é liberado do altar, é misticismo. Mistura-se o cristianismo com um pouco de macumba, com um pouco de obscurantismo, ocultismo, e as pessoas andam aí como ovelhas levadas ao matadouro. Então, nosso ministério não tem nenhuma obsessão por Satanás, nenhuma. Há igrejas que só falam uma vez num culto de Jesus e o resto, só o inimigo é falado, é a estrela da igreja. Então nós estamos dizendo isso por quê? Porque quando se tem obsessão pela manifestação ou pela pregação do inimigo, poderes demoníacos dominam o altar. E é muito perigoso. Você é um homem de Deus, é um chefe de família, é uma mulher de Deus, chega à igreja, você tem que ser alimentado com a verdade. Os senhores sabem que a verdade é o fato mais odiado do mundo, é a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que o inimigo faz? Bloqueia a verdade para que a mentira chegue ao altar. Então, meus amados, só existe um Deus real, vivo e verdadeiro. O seu nome é Jesus Cristo. Só existe um Deus verdadeiro e o seu nome é Jesus Cristo. Vamos ver isto com revelação do antigo pacto e o que chega ao novo pacto. Deuteronômio 6,4 diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Diga, é o único Senhor. Isso é Deus falando no Antigo Testamento. E diz no versículo, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então ele diz, eu sou o único. Vamos ouvir agora Jesus, já nos livros históricos. Ele diz em Marcos 12, 29, respondeu Jesus, o principal é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então você viu, Deus se revelar no Antigo Testamento dizendo, eu sou o único, depois vê com palavras de Jesus dizendo que ele é o único. Se ele é o único, não são três. Ele é um Deus triúnico, se manifestou como Pai na criação, o Filho na redenção, o Espírito Santo do Pentecostes, até o dia de hoje. Ele enviou o Consolador para a igreja. O Espírito é o Senhor. Então estamos tratando de uma única pessoa. Então, Jesus é Deus, Jesus é o Deus Criador. Vamos ver isto em ambos os testamentos. Gênesis 1, o que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ver o que diz, já no livro histórico de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo logos era Deus. Versículo número 2, vamos lá, caminhando. Versículo número 2, porque até o 3, não tem? Aí, glórias a Deus, chegou. Ele estava no princípio com Deus. Versículo número 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja, no princípio estava Deus. Diz que Deus criou. Esse Deus que criou de Gênesis é o mesmo Deus que se manifesta agora. Quem é o verbo? Jesus. Então, quando eu tenho esta revelação, este conhecimento, amado, eu tenho que começar a dar testemunho destas verdades, especialmente ao meu coração. Eu não posso ter dúvidas de quem eu estou, ou a quem eu estou servindo e com quem eu estou me relacionando.
não é um conhecimento apenas, não é um vago entendimento, não, isto é profundo. Eu estou sabendo que o Criador, aquele que fez os céus e a terra, é Jesus, revelado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos ver, por exemplo, Jesus se manifestando como rocha. Deus é a nossa rocha. Diz em 2 Samuel 22, 1 a 3. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse: o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha cidadela, Ele é o meu libertador. O meu Deus, diga isso comigo, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Então ele está mostrando no Antigo Testamento que Deus se identificava como rocha. Vamos ver isso agora no Novo Testamento. Mateus 16, 17. Diz assim: então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Petrus, tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus se identifica como rocha no Antigo Testamento, como rocha no Novo Testamento. Vamos continuar. Sobre o pastor, Deus é pastor. Em Isaías 40, 10 e 11 diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Versículo adiante: como pastor, apacentará o seu rebanho. É o seu, foi ele que comprou com o seu sangue. O rebanho não pertence ao pastor da igreja. As ovelhas são de Jesus. Ele as comprou com o seu sangue, ele as resgatou. Eu acho que é um erro crasso quando o pastor diz: as ovelhas são minhas. Não, as ovelhas são de Jesus. É ele que apacenta o rebanho. Vamos ver isto em Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Veja, então, ele se apresenta como rocha. Primeiro nós vimos aqui, Jesus é Deus, na criação, vimos Jesus é a rocha no Velho Testamento e no Novo, Deus é pastor, já vimos isso, e agora ele diz no Novo Testamento, no Novo Pacto, ele é o grande pastor. Então nós estamos aqui colocando Velho Testamento, Novo Testamento. A manifestação do Velho aparece no Novo. Ele é o mesmo de lá de trás, porque ele disse: eu sou o único Senhor, ouve, ó Israel. É o mesmo que se manifesta no Novo Testamento. Deus é rei. Vamos ver isto em Jeremias 10, 10 no Antigo Testamento. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Isso ele disse através do profeta Jeremias. Veja isto em 1 Timóteo 6. Ele é o Rei eterno. Olha o que diz 1 Timóteo 6,13. Exorto perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão. Que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito, único Senhor, Rei de reis e Senhor de senhores. Então, por isso, nosso ministério tem esse entendimento claro e óbvio. Nós acreditamos num só Deus, nós acreditamos na deidade de Cristo, nós acreditamos que Cristo é Deus. Veja, ele se manifesta como rocha, como pastor, como rei no Antigo Testamento, e a virtude dele é manifestada no Novo Testamento. Vamos ver o ponto 5, Deus é Salvador e Redentor. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Agora vamos ver isto em 1 João 4, 14. Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então o Senhor está vendo, a senhora amada, eleita do Senhor, está vendo. Eu trouxe o pensamento do antigo pacto confirmado
no novo pacto. Não há dúvidas nenhumas. Não existe uma trindade celestial, sequer está na Bíblia Sagrada. A Bíblia não fala em livre-arbítrio, a Bíblia não fala em aceitar Jesus, a Bíblia não fala em santa ceia do Senhor. Isso são coisas criadas pelo homem. Nós queremos a verdade, custe o que custar, haja o que houver, só a verdade é libertadora. Então Deus é Salvador, é Redentor. Deus é o eu sou. Vamos ver isto em Êxodo 3,13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então vamos ver agora isto, essa manifestação do eu sou em João 8:24. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, ele se manifestou em Êxodo, dizendo, diga ao povo que eu sou. Agora em João diz, se não credes que eu sou o mesmo que falou com Moisés, eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para vos dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não conseguiram atinar com o que lhes falava do Pai. Versículo de número 28. Disse-lhe Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então agora Jesus vem e diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a justiça. A mesma manifestação do antigo aparece agora no novo pacto. Vamos adiante. Deus é o primeiro e é o último. Vamos ver isso revelado em Isaías 44:6. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Estamos em... tu queres passar em 56, é isso? Tá bem, então vamos lá atrás, desculpa. 56, é porque tinha um complemento. Versículo anterior ao 57, chama-se 56. Aí, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Versículo 57. Perguntaram-lhe os judeus, ainda não tens 50 anos? Tinha 33 anos. E viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Diga glória a Deus, cara. Quer dizer que aquele que diz sol, lua, estrelas, mar, é ele, é o mesmo, é o verbo que se fez vida, é o Logos que se tornou carne. Então nós somos um ministério que crê num único Senhor e Salvador, o verdadeiro, o real. Glória a Deus. Por isso eu venho dizendo desde o início da ceia do Senhor, eu vou encher o teu coração, e tenho feito desde a ceia, com estas verdades, porque nós estamos nos aproximando do dia de Natal, e é muito importante que o Natal seja celebrado com consciência. Estamos cientes de quem é o nosso Deus, estamos conscientes de quem é o nosso Deus. Não são três deuses, não são três tronos, é um trono e um Senhor só assentado no trono. Então a minha relação não é com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. A minha relação é com o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Pai, Ele é o Filho e o Espírito Santo. Há um só Deus. Vamos ver essa última revelação, Deus é o último. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Pastor, mas como ficam então as religiões? Maomé não é Deus? Para os primos árabes é, mas para o cristianismo não, só existe um Deus. E para aqueles lá do Oriente Médio e da Ásia, que têm Buda como Deus deles, bom, ele é o Deus deles, mas ele não é o Deus Salvador, Redentor e Senhor, porque só existe um. Ele disse, eu sou o Senhor do primeiro,
eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, e além de mim, não há Deus. Que declaração, Galvãozinho, que declaração, além de mim não há Deus. Quer dizer que quando as pessoas se curvam a um Shirvá, quando as pessoas se curvam a um Confúcio, a um Maomé, a um outro Deus qualquer dos homens, não estão servindo a Deus legalmente e espiritualmente, porque só existe, ele diz, além de mim não há outro. Então eu quero me dirigir agora pela câmera 2, aquelas pessoas que, como eu, conhecem as entranhas da igreja romana, as doutrinas da igreja romana. Durante muitos anos, até o recente Papa, quem era o Deus da igreja? Maria. Quem era o bispo de Roma? Pedro. Então a igreja sempre disse que em Roma, a igreja começou sobre Pedro. Pedro é o Petrus, é a pedrinha. Jesus é a pedra angular. Então você acredita que uma igreja tem fundamentos sobre uma Petrus, uma pedrinha, que negou Jesus, que enganou, que mentiu, cortou uma orelha de um soldado? Eu não quero ter na base da minha vida. Depois houve uma transformação, ele se tornou um grande apóstolo, mas ele conheceu o pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, porque ele era Deus. Então quem é a base da vida? É Pedro ou é Jesus? É Jesus. Quem é a rocha? É Jesus ou é Pedro? É Jesus. Então eu não posso ter dúvidas a respeito disso. Durante muitos anos eu entrei na igreja, eu me benzia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Durante a missa, quando o senhor padre, que eu tinha sempre muito carinho pela vida sacerdotal, porque era o que eu conhecia, na minha terra, quando se falava num evangélico, estou lhe falando há 50 anos atrás, 60 anos, dizia, cuidado com essa gente. Eles matam os velhinhos, eles injetam não sei o que na orelha da criança para matá-la. Cuidado, olha, protestantes, cuidado. Então havia uma notícia que havia um grupo lá em Luanda de evangélicos que confessaram Jesus, mas todos nós fomos ensinados pelo seu pai dizendo, cuidado com essa gente, é muito perigosa. Quando eles eram os verdadeiros. E um dia eu conheço um senhor que tinha uma grande fazenda de café e tinha uma loja muito grande no meio da cidade. E um dia ele era amigo do meu pai, um dia eu fui à loja, tudo cheio de sacos de café, as primeiras filas, e quando eu entrei naquela loja, por trás daquela montanha de sacos, tinha umas 50 cadeiras, e era uma casa do Senhor, que tinha que se esconder, porque a vingança era muito grande contra os evangélicos. Eles eram muito perigosos, matavam os velhinhos. Isso era o que o padre ensinava. Em vez de ensinar a verdade ao povo de Deus, ensinavam estas ameaças, a ter essa intenção de desconfiar de quem era de Deus. E nós não éramos de Deus. Porque para mim Deus era Maria, a corredentora era Maria. E o senhor sabe, eu trato este assunto muito verdadeiro. Por quê? Porque Maria, quando viu Jesus, o que ela disse? Meu Senhor e meu Salvador. Ela mesmo reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador, era o Altíssimo. Ora, quem é que pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito? Então, Maria foi salva, sim, nós vamos conhecê-la pessoalmente, mas Maria não é salvadora, não é corredentora, não foi ela que derramou o seu sangue na cruz e se fez sacrifício. Ela foi uma abençoada, bendita do Senhor, ponto. Ela não era Deus, não era uma deusa. Nos céus não há uma rainha, nos céus há um rei. Rei de reis, Senhor de senhores, que é Jesus Cristo. Então, uma vez conhecido o que ele disse, além de mim não há Deus, vamos ver isto no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse significa revelações. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem o comando de tudo da nossa vida é Deus. Amado, você pode estar hoje aqui com uma luta tremenda, quem sabe alguém rastejando, dizendo, meu Deus, quando é que muda esta situação? Quando é que eu vou ver a tua glória? Calma, Deus tem um tempo, Deus tem um modo, mas Ele não falha. Ele não pode falhar. Ele é fiel. E ainda se formos infiéis,
ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Não diz que ele é o princípio e o fim. Então, caminhamos para os últimos minutos dizendo, só existe um Senhor, só existe um Salvador. Veja Pedro dizendo em 1 de Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam acerca da graça a vós outros, gentios, a graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. Amados, eu vou lhes dizer uma coisa. Um indivíduo pode ter até uma mina de ouro em sua casa. Pode ter o carro mais valioso, o McLaren, que valha 12, 15 milhões. Pode ter uma fortuna que diga, eu não preciso comer e beber e vamos tocar a vida. Mas se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Diz o pensador, a maior desgraça que acontece na vida de uma pessoa é ela passar por esta terra e não saber quem é Jesus Cristo. E nós estamos aqui esmiuçando, dissecando, abrindo o verbo, revelando, porque esta semana que vem, o mundo vai celebrar o Natal, mas vai celebrar o Natal de aparências, porque não sabe quem é Deus. Nós celebramos sabendo quem é Deus. Nós celebramos sabendo que Ele é o Deus vivo. Ele não está na manjedoura. Ele não está naquelas imagens do bebezinho. Mas Ele é o que reina. Dele é a glória. E sabe uma coisa? Ele habita em nós. Ele é o mesmo de ontem, de Abraão. Ele é o mesmo de hoje. Ele foi o patriarca principal, o sacerdote principal, dos patriarcas. Ele foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje. E o será eternamente. Então nós não temos dúvidas. Aquilo que nós cremos é luz no nosso espírito. Você sabe que o inimigo lança trevas para que a pessoa não veja, na escuridão, ela não veja a glória de Deus. Ela não conheça o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é transformador, ele é regenerador, ele trabalha lá dentro, num centro chamado coração, que só a palavra pode penetrar. Ela separa juntas e medulas, ela vai até os intentos do coração. Mais nenhuma palavra, nem nenhum Deus é capaz, ou seria capaz de transformar uma pessoa como Ele transformou-me a mim e a você. Ninguém. Pode estar no gongá, pode estar nos búzios, pode estar nas cartas, pode estar no tarô, pode estar na cigana, pode estar no sol, na lua, no contato do quiromante, do cartomante, dos mortos, das cartas, dos búzios. Isso não serve para nada. Não há outro Deus além de Jesus. Então o inimigo criou religiões no mundo. Você sabe que a maioria dos deuses nunca existiram, foi criação ou do homem ou do próprio diabo. Agora, o Deus verdadeiro que fala, que toca, que diz, eu vou abrir a porta, eu vou trazer riquezas encobertas, tesouros escondidos, eu sou capaz de colocar um caminho no deserto, onde está a terra craquelada, eu posso colocar um rio no ermo, eu posso mudar os caminhos distorcidos e acertar a vida. Amado, quem pode fazer isso? Jesus. Não há outro nome, não há outro trono, não há outro poder. Os homens adoram o que é feito por mãos humanas, mas nós adoramos o Deus que fez os céus e a terra, o único Senhor. Então, quando você tem esta imagem na tua mente, no teu coração, só existe um Deus real, vivo e verdadeiro, você entende hoje, nós vivemos num mundo muito confuso, e a verdade é simples, a verdade é, só há um Deus, e o seu nome é
Jesus. Quem vê Jesus não vê apenas um mensageiro que trouxe uma mensagem de boas novas. Quem conhece Jesus, conhece o próprio Deus, revelado em amor e poder. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida, a vida do seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então a nossa fé cristã não se apoia em conceitos, mas em uma pessoa viva. Uma pessoa eterna, uma pessoa soberana. Irmãos, não há outro trono no universo. Toda a autoridade pertence a Jesus, o ressuscitado. O ressuscitado. Porque você sabe, o nome, o substantivo próprio Jesus, nos tempos de então, lá, 2000 e poucos anos atrás, a etimologia da palavra Jesus, Judas ou Josué é a mesma palavra, vem do mesmo. Então havia muitos Jesus, muitos Josués, muitos nomes da mesma etimologia, da mesma origem da palavra. Mas o Jesus, o Rei, a brilhante estrela da manhã, amado, ele não pode ser uma opção espiritual. Ele é a revelação final e absoluta de Deus ao homem. E Ele está se revelando hoje neste lugar para lhe dizer: fora de Cristo só há religião, em Cristo há vida, a verdade, a salvação eterna. As Escrituras não apontam muitos caminhos, mas um único caminho, que é o Senhor e Salvador. O Eu Sou, que falou a Moisés, é o mesmo Cristo que hoje está falando e iluminando o teu coração humano. Quando a igreja proclama Jesus, o mundo volta a enxergar sentido, propósito e esperança. E era o que faltava, meus amados. Era o que faltava o mundo ouvir nas suas próprias línguas e idiomas quem é Jesus Cristo. Porque o mundo está obcecado, ou com o mal, ou com as trevas, ou com a religião. E em nome da religião se faz até o que você não acredita. Estava numa praia, irmãos nossos do judaísmo, celebrando uma festa, foi lá um grupo, matou 16 pessoas, e acabaram por morrer, porque tinha uma mensagem que tinha que matar todo mundo. Essa é a religião, amado. Essa é a religião. Então o mundo não está esperando uma palavra de filosofia, porque filosofia não serve para nada. Eu estudei filosofia, não serve para nada. O mundo está esperando uma luz, uma voz, um sentido, alguém que diga: é aqui o caminho. E é isso que estamos fazendo agora. 24 idiomas, senhores. O chinês está ouvindo a respeito de Jesus no seu idioma, o indiano, o paquistanês, o coreano, os africanos. São 24 idiomas, mas nós temos que caminhar, nós temos que chegar lá o que a plataforma oferece desses 73 idiomas. Então, o mundo clama. E Jesus disse através de Paulo: quando vier a plenitude dos gentios, aí virá o fim. Quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, virá o fim. Então nós estamos trabalhando com a eternidade numa igreja da zona oeste do Rio de Janeiro, amado, que não tem rabo de palha com ninguém, não tem compromissos com ninguém, não submete a nada nem a ninguém. Aqui é Jesus puro, amado. Aqui é Jesus puro. Aqui é Jesus puro. É a palavra viva e eficaz. Então esta noite eu queria terminar dizendo: eu espero de todo o meu coração que aquilo que foi revelado deste altar já esteja germinando e vá dar frutos. A 30, a 60 e a 100 por um da semente. Porque esses frutos estão na minha vida. Cheguei aqui ao dia de hoje, às vezes aos trancos e barrancos, como quando Paulo afundou lá com o barco, ele disse, depois as pessoas se agarraram aos pedaços de madeira, e daí todos foram salvos. Vou lhe dizer, amado, às vezes é aos trancos e barrancos, mas eu estou agarrado a Jesus. Ele não me solta, nem eu solto. Porque ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
eu lhes dou vida eterna. Das minhas mãos, ninguém arrebatará. Então, muitas vezes, sim, é os trancos bancos e trancos e travancos, tudo que você imaginar, eu passo na vida. Mas eu creio no Deus vivo. Eu creio no Deus da vitória. Então, barrancos não servem para mim, trancos não servem para mim. Eu ando num caminho que é a verdade e é a vida. E as pessoas que seguirem esta voz, todas viverão eternamente. Todas comparecerão perante o Senhor, todos serão levados ao seio de Abraão, todos viverão eternamente na nova Jerusalém celestial, todos irão diante do trono dizer: digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor e a glória para sempre. Irmãos, digam comigo: amém e amém.